A compreensão dos transtornos do humor tem evoluído significativamente ao longo das últimas décadas, incorporando contribuições da neurociência, da psicologia e das ciências sociais. No entanto, algumas dimensões da experiência humana, especialmente aquelas relacionadas à persistência de padrões emocionais profundos, permanecem apenas parcialmente explicadas por modelos estritamente biológicos ou cognitivos. Nesse contexto, uma abordagem ampliada de natureza pluridimensional e reencarnacionista oferece uma perspectiva complementar. Essa visão considera que o ser humano não se resume à sua existência atual, mas constitui uma continuidade de experiências cuja memória emocional se estende além de uma única vida. Surge então o conceito de inércia do corpo emocional, que pode ser entendido como a tendência de manutenção de estados afetivos ao longo do tempo profundo do espírito. Na visão reencarnacionista, o psiquismo humano é composto por diferentes níveis ou corpos sutis, entre os quais se destacam o corpo mental e o corpo emocional. Embora esses dois níveis sejam interdependentes, eles apresentam características distintas em termos de funcionamento e evolução. O corpo emocional pode ser compreendido como o repositório das experiências afetivas do ser. Nele se inscrevem sentimentos repetidos, traumas, vínculos, medos e tendências emocionais que, ao longo do tempo, formam uma espécie de clima interno relativamente estável. Diferentemente do corpo físico, que se renova a cada encarnação, o corpo emocional, nessa perspectiva, persiste como herdeiro de si mesmo, carregando impressões que não se dissolvem automaticamente com a mudança de vida. A inércia emocional, nesse sentido, não deve ser entendida como uma imobilidade absoluta, mas sim como uma tendência à repetição e à manutenção de padrões. Emoções vividas de forma recorrente tendem a se consolidar, transformando-se em disposições duradouras. Esse processo pode ser compreendido como uma progressão. Primeiro surgem experiências emocionais repetidas. Em seguida, ocorre a formação de padrões afetivos. Com o tempo, esses padrões se consolidam em traços persistentes e, finalmente, passam a ser incorporados à identidade do indivíduo. Ao longo de múltiplas experiências existenciais, esses padrões podem adquirir grande estabilidade, configurando aquilo que poderíamos chamar de humor basal do espírito. Nesse sentido, certos transtornos do humor, especialmente aqueles de caráter crônico, como a distimia, podem ser interpretados não apenas como estados transitórios, mas como expressões de uma tonalidade emocional profundamente enraizada. Em contraste com essa relativa estabilidade do corpo emocional, o corpo mental apresenta maior plasticidade. Ele é capaz de elaborar novos significados, reinterpretar experiências, produzir insights rápidos e adaptar-se a novas informações. Essa diferença de ritmo entre o corpo mental e o corpo emocional gera uma dissociação frequentemente observada na prática clínica. Muitas vezes o indivíduo compreende racionalmente seus padrões, mas continua emocionalmente aprisionado a eles. Essa discrepância revela algo importante. O insight, embora fundamental, não é suficiente para produzir transformação profunda. O corpo mental pode iluminar o caminho, mas é o corpo emocional que precisa percorrê-lo, e ele o faz em um tempo próprio. Essa distinção nos conduz a um dos eixos centrais dessa reflexão, que é a diferença entre o tempo psicológico e o tempo espiritual. O tempo psicológico refere-se à experiência subjetiva do indivíduo dentro de uma única vida. Ele costuma ser marcado por urgência, expectativa de mudança rápida, busca por resolução de sintomas e uma percepção linear do tempo. Já o tempo espiritual, dentro da perspectiva reencarnacionista, é ampliado, não linear e cumulativo. Ele considera a continuidade da consciência, a maturação progressiva do ser, a integração lenta das experiências e a transformação gradual dos padrões emocionais. Assim, aquilo que no tempo psicológico pode parecer estagnação
ou até mesmo fracasso terapêutico, no tempo espiritual pode representar simplesmente um processo ainda em curso que ainda não chegou ao seu ponto de conclusão. A partir dessa perspectiva ampliada, os transtornos do humor também podem ser reinterpretados. A distimia, por exemplo, poderia expressar uma fixação vibracional em padrões de baixa energia emocional consolidada ao longo do tempo. Trata-se de uma espécie de clima interno persistente que resiste a mudanças rápidas. Já a bipolaridade poderia refletir uma instabilidade entre polos emocionais não integrados, com alternância entre expansão e retração. Nesse caso, não existe uma fixação em um único estado, mas sim uma dificuldade de estabilização emocional. Essa visão traz algumas repercussões importantes para a prática clínica. Primeiro, ocorre uma ampliação da temporalidade terapêutica. O terapeuta passa a reconhecer que certas mudanças exigem um tempo prolongado. Isso favorece uma postura mais paciente e realista, evitando expectativas irreais de cura rápida. Em segundo lugar, ocorre uma redução da culpa do paciente. Ao compreender que seus padrões emocionais podem ter raízes profundas, o indivíduo deixa de interpretar suas dificuldades como uma falha pessoal, desenvolvendo maior autocompaixão. Outra consequência importante é a integração de diferentes abordagens. Torna-se evidente a necessidade de atuar em múltiplos níveis, incluindo o nível biológico, com medicação e nutrição, o nível psicológico, com psicoterapia, o nível energético, com práticas integrativas, e o nível espiritual, relacionado ao sentido, ao propósito e à transcendência. Além disso, passa-se a valorizar mais a repetição terapêutica, intervenções contínuas e consistentes, mesmo que aparentemente pequenas, tornam-se extremamente importantes, pois atuam gradualmente sobre a inércia emocional. Outro ponto relevante é a ênfase no processo e não apenas no resultado. A terapia deixa de ser vista apenas como um meio de eliminar sintomas e passa a ser compreendida como um caminho de transformação do ser. Ao dialogar com tradições filosóficas e espirituais, essa visão amplia o horizonte da psiquiatria sem necessariamente negar suas bases científicas. A hipótese da inércia do corpo emocional propõe, portanto, uma leitura ampliada dos transtornos do humor, situando-os dentro de um processo evolutivo mais amplo do espírito. Ao introduzir a distinção entre tempo psicológico e tempo espiritual, essa abordagem oferece uma nova lente para compreender a persistência de certos padrões emocionais. Nessa perspectiva, a cura deixa de ser um evento imediato e passa a ser compreendida como um processo gradual de transformação que respeita o ritmo profundo do ser. E talvez, ao acompanharmos um paciente em sua jornada, não estejamos apenas tratando um transtorno. Talvez estejamos testemunhando o lento e silencioso movimento de uma alma aprendendo, vida após vida, a sentir de forma diferente.